Hoje eu quero dar uma dica para você sobre como salvar o teu arroz e não ficar grudado. Se ele queimar, tem como salvar e como acertar o ponto do sal. Então, se liga aí que eu vou te ensinar a fazer um arroz parboilizado. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer o arroz parboilizado e ensinar também as diferenças entre um arroz e outro e como que a gente pode fazer esse arroz ainda melhor e mais fácil. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a diferença entre o parboilizado e o arroz branco ou o arroz agulhinha. O parboilizado ele é um arroz que o nome dele já diz, ele é parcialmente fervido. O nome parboilizado vem do inglês parboil, que é partially boiled ou parcialmente fervido. Esse é um processo que ele passa ainda com a casca do arroz e isso deixa ele mais amarelado, como a gente está acostumado, é esse arroz que a gente vê aqui. Então, um pouquinho mais amarelinho do que o arroz branco que a gente está acostumado. Só que isso tem um detalhe, tem gente que não gosta porque diz que ele tem um cheiro mais forte, o cheiro é da casca, mas não é só isso, ele tem um pouco mais de nutrientes também. Como ele foi cozido ligeiramente com a casca, e isso ajuda também a tirar a casca dele, ele absorveu um pouco dos nutrientes ali dentro. Então, ele é um pouco mais saudável, a gente pode dizer assim, do que o arroz branco. Eu particularmente prefiro o parboilizado. E quando você vai fazer em grandes quantidades é mais fácil de fazer, porque ele não gruda tão fácil quanto o arroz branco. Mas eu vou te ensinar um macete que assim como no arroz branco, não gruda de jeito nenhum. Então, vamos começar a preparação. Vou pegar um pouquinho de azeite para a gente começar a preparar. Aquece um pouco a panela, um fiozinho de azeite e o arroz parboilizado, a primeira coisa boa dele é que a gente não precisa lavar. Existem várias versões, existem chefes que dizem que você lava o parboilizado e não lava o branco. Existem chefes como eu que dizem o contrário, que você não lava o parboilizado e lava o branco. Então, depende do quê? Muito do gosto de cada um. Eu acho o seguinte, por um raciocínio lógico, como esse arroz já foi pré-fervido, ele já está mais limpo, o outro já não. Ele tem um pouco mais de amido em volta dele, então é melhor dar uma lavada. Dá para lavar esse aqui também? Se você quiser dar, sem problema nenhum. Eu prefiro não lavar. Um pouco de azeite no fundo da panela e a gente vai colocar a cebola. A cebola vai refogar um pouquinho para dar sabor nesse arroz. Se quiser colocar alho, pode. Tem gente que coloca folha de louro, também pode. O que você vai colocar para dar sabor, você escolhe. Aliás, vamos fazer um arroz diferente hoje. Eu vou pegar umas folhas de louro lá e um pouquinho de alho, um dente de alho para a gente colocar inteiro. Pera aí. Chegando com os temperos, então eu trouxe aqui um sal temperado que a gente vai usar, trouxe também uma folhinha de louro e um dente de alho. O dente de alho já posso até colocar lá dentro. Aí você vai falar, por que você está colocando o dente de alho inteiro? Porque eu quero o sabor dele, mas eu não quero que ele fique forte demais. Eu particularmente gosto do sabor do alho, mas não quero colocar demais, então coloco ele ali. Vou colocar agora um pouco de cebola, mais ou menos uma colher de sopa aqui. E agora a gente só vai deixar essa cebola murchar um pouquinho, porque a gente não quer que ela fique dourada, a gente não quer deixar ela dourada, porque se ela dourar, ela vai deixar a água do cozimento também dourada e o arroz também um pouco mais escuro, e não é o que a gente quer agora. Pronto, agora que ele já murchou, a gente vai para o primeiro segredo do arroz, que é a proporção. Eu vou fazer aqui uma xícara medida, e eu vou colocar uma xícara para 2 xícaras de água. A proporção sempre 1 para 2, de volume, não de peso. Isso é importante. Por que essa proporção dá certo? Exatamente porque nessa proporção o arroz vai absorver tudo que ele tem que absorver de água, sem ficar nada a mais ou a menos. Assim ele chega no ponto certinho. Essa é uma segunda dica, essa refogada. Você viu que eu coloquei um pouquinho de azeite até a mais ali, mas eu preciso colocar porque eu preciso refogar, eu preciso fazer essa tostadinha no arroz aqui. Essa tostada não passa de 1 ou 2 minutos e eu também tenho que tomar cuidado para nenhum grão queimar e nem a cebola que está ali dentro começar a queimar. Tá ótimo, ele tá bem aquecido e deu aquela tostadinha. Você não consegue ver a tostada dela, é uns 2 ou 3 minutinhos, não precisa mais do que isso. O arroz é bom que ele fique bem quente, porque daí na hora que entra a água, ele não perde tanta temperatura. Posso colocar água quente aqui para cozinhar? Pode, não tem problema nenhum. Agiliza um pouco o cozimento dele, mas não tem problema colocar água mais fria também. Se você for fazer em maior quantidade, aí eu te recomendo que você coloque a água quente, porque a água fria vai demorar muito tempo para ele chegar na temperatura. Aqui nessa proporção e com essa panela mais grossa, eu posso até colocar água na temperatura ambiente, que ele não vai fazer diferença. Tostadinho, do jeito que a gente queria, mas sem aparecer, tostar é só o jeito de falar. E a gente vai colocar agora 2 xícaras de água. Uma. E a segunda. E aqui mais uma coisa, tempero.
Eu já coloquei ali o dente de alho e a cebola, agora eu vou colocar a folha de louro e vou colocar o sal. E não tem problema nenhum você mexer nele agora, contanto que eu não fique mexendo o tempo inteiro. E eu preciso provar essa água para ver se ela está gostosa, se ela está no ponto. Por quê? O ponto que a água tiver aqui significa que vai ser o mesmo ponto que mais ou menos o arroz vai ficar quando ele estiver pronto. Então, eu pego um pouquinho dessa água aqui, ó, e experimento. Para mim tá ótimo. Eu não gosto dele muito salgado e nem sem sabor. Se você não tiver sal o suficiente, o arroz vai ficar sem sabor, o que a gente não quer. E sal demais, o arroz normalmente é um acompanhamento. Então ele serve como uma neutralidade no prato. Se você colocar sal demais, a chance desse arroz passar do ponto é muito grande depois na hora que ele ficar pronto, porque ele evapora um pouquinho de água. Olha lá, ó, já está quase fervendo, agora é só a gente deixar ele cozinhar. Pode contar no relógio, 18 minutos. Depois de 18 minutos você pode desligar ele e tampar. Depois que ele começa a ferver, eu não gosto de deixar o fogo alto, eu deixo o mínimo possível para ele só continuar fervendo. Então eu vou controlar aqui o fogo, no meu caso o fogão é elétrico, mas eu vou controlar o fogo para deixar ele no mínimo necessário para ele só continuar fervendo. E daí meia tampa aqui e deixa ele cozinhando para ele poder chegar no ponto. Eu não vou colocar a tampa para ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar até ele ficar pronto. Ainda sobre o sal, não tem aquela história de colocar batata para ajudar ele a ficar menos salgado. Você tem que acertar o ponto de sal aqui. A batata ela só vai servir para dar uma enganada. Como tem mais volume de comida ali dentro, a batata acaba, lógico, absorvendo um pouquinho da água, mas ela não absorve toda a água que tem lá dentro. Não tem segredo, tem que acertar o ponto de sal aqui. Vai de pouco em pouco e experimenta um pouquinho para ver como que está o ponto dessa água. O único jeito de salvar arroz muito salgado é tirar a água e colocar água fresca sem tempero nenhum. Daí você consegue salvar esse arroz, mas tem que experimentar. Ó, deu mais ou menos 17 a 18 minutos de cozimento e aqui tem um ponto importante. Eu já vou até desligar e eu quero mostrar para vocês uma coisa. Com uma colher ou mesmo uma faca, você vai afastar um pouquinho o arroz para poder ver como que tá lá embaixo. E ó, dá para ver que ele tem um pouquinho de água ainda ali no fundo. Eu não posso deixar ele começar a estralar, nada disso. Nesse ponto aqui, eu vou cozinhar ele mais 1 minuto, então eu vou ligar ele de volta. Posso até dar uma mexida, não tem problema, viu? Não vou mexer com a de inox, porque aqui é de antiaderente, então eu só vou dar um tombo nele aqui, ó, para ele poder absorver melhor essa água que está sobrando. Agora é só deixar mais 1 minuto, 1 minuto e meio, e daí eu vou pegar já a tampa e deixar aqui do lado, porque aqui está o último segredo. Depois que ele terminar de absorver quase o final dessa água, eu vou tampar e deixo ele terminar o cozimento no vapor. Isso vai ajudar a deixar os grãos mais soltinhos. Pronto, passou 1 minuto e meio. Agora, ó, desliga, vamos ver como é que tá lá no fundo. Ó, absorveu quase tudo, é isso aqui que a gente quer. Ele tem ainda uma pontinha de água ali embaixo. Eu vou fechar, tampar e deixar agora ele descansar 5 minutinhos. Depois de 5 minutos eu volto para te mostrar o resultado final. Alguns momentos depois... Arroz parboilizado tá pronto, ele descansou, já tá um pouquinho mais frio. E olha lá o que a gente tem. O arroz soltinho, do jeito que ele tem que ser. Vamos ver? Olha lá, ó. Certinho. E lembra que tinha sobrado um pouquinho de água no fundo, né? Vamos ver como é que tá isso? Olha lá, nada de água no fundo, tá no ponto certo de cozimento e pronto pra gente servir. Claro que ele fica um pouquinho mais amarelado perante o arroz branco, mas olha que bacana que fica o nosso arroz parboilizado. Lembra de tirar tanto a folha de louro quanto o dente de alho que a gente colocou, para não ter nenhuma surpresa na hora que você for servir. Agora é só servir ele com o prato que você quiser. Estrogonofe, feijão, pode ser só ele com um ovo frito em cima, vai ficar delicioso, porque a gente já fez esse arroz para ele ficar muito gostoso. E aí, aprendeu alguma coisa com essas dicas? Gostou do que a gente falou aqui? Então já aproveita, se inscreve no canal, já curte o vídeo e compartilha ele com os amigos para eles aprenderem a fazer arroz do jeito certo. Tem aquele amigo ou aquela amiga que acabou de casar, tá morando sozinho e tem que aprender esse tipo de coisa? Já aproveita e manda isso pelo WhatsApp mesmo ali, para as pessoas poderem ver esse vídeo e poderem aprender como fazer o arroz do jeito certo. Eu te vejo no nosso próximo vídeo e bom apetite!